Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Retornamos então nossa conversa a respeito da adolescência, da juventude, e eu estou falando a respeito do livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Aristóteles oferece essa carta como se fosse a juventude, e é uma carta que pede para que a juventude pondere a respeito de valores morais, de ética, de comportamento e de conduta. Aristóteles naquela época não sabia o que sabemos hoje, que é o fato de o cérebro do adolescente, e muitas vezes esse cérebro vai levar até os seus, não só até os seus 18, mas até os seus 25 ou até mais anos de idade, para se finalizar, para realmente falar pronto, ele amadureceu. Aristóteles não sabia disso. Mas ele percebia que na juventude, às vezes a gente é impulsivo, às vezes a gente se mete em enrascada, se arrisca, não consegue ponderar, falta para a gente bom senso. Então, por que Aristóteles olhava para a juventude desse jeito? Ele resolveu escrever essa carta como se fosse um roteiro de orientação. Presta atenção nisso, jovem, vê se isso te ajuda, porque eu vejo que você às vezes agoniza entre esses altos e baixos, essas explosões de emoção. E a gente imagina que é porque o jovem tem má vontade, é preguiçoso, é indisciplinado, gosta de farra. E hoje, há poucos anos, é que nós temos percebido, porque a ciência nos mostra que, na verdade, falta ainda uma última parte do cérebro que nos ajuda a fazer ponderação, avaliação, análise de risco, planejamento de futuro. Então, não dá para exigir do jovem isso. Então, Aristóteles, sem saber disso, ele oferece a sua contribuição. Jovem, veja se te ajuda. E escreve uma carta que ele intitula Ética a Nicômaco, que se transforma nesse pequeno livro. E ele vai analisar com o jovem justamente os comportamentos, a forma de se fazer escolhas a partir da ética, a partir da moral. Ele analisa também, na parte anterior do programa, nós conversamos a respeito de escolhas. Como que eu posso filtrar as minhas escolhas? Analisando aspectos positivos que podem ser gerados a partir da minha escolha e analisando aspectos negativos, ou seja, prejuízos que podem acontecer a partir da minha escolha. Isso é um jeito exterior de ajudar o jovem a poder ponderar se ele deve fazer ou não, uma vez que internamente talvez ele ainda não consiga fazer. Aristóteles traz também um convite para que os jovens pensem a respeito das virtudes e dos vícios, que é mais ou menos isso. Boas escolhas, escolhas positivas, com filtros positivos, nos levam a desenvolver virtudes. Escolhas negativas que geram prejuízos e eu posso acabar me acostumando e desenvolver comportamentos relacionados a isso, acabam tornando a minha vida com esses elementos se transforma em vícios, ou seja, eu desenvolvo vícios pela prática frequente de más escolhas, de escolhas que geram prejuízo. Eu me adapto a elas, eu me acostumo com elas e chego no momento que eu já nem consigo não praticá-las.
Então eu posso, no início da minha vida, na adolescência, quando eu começo a fazer escolhas por mim mesmo, porque antes quem escolhia para mim normalmente eram os pais ou as figuras de referência da educação das crianças, agora eu ensaio para fazer as minhas próprias escolhas. Eu começo a aceitar uma dose de liberdade e, por consequência, eu vou pagar o preço da responsabilidade por aquilo que eu vier a escolher. Então ele se preocupa muito com a forma como o jovem faz escolhas, porque provavelmente vai ser uma repetição de escolhas e essas repetições de escolhas vão conduzir os jovens a caminhos muitas vezes paradoxais. Começam com pequenas escolhas. Eu escolho estudar para a prova quando meu amigo falou que vai colar. Eu escolho cuidar da minha saúde e respeitar o que o Ministério da Saúde, aliás, o que a Organização Mundial da Saúde fala a respeito de bebida, que é, antes dos 18 anos, o cérebro não deve ser exposto ao álcool. Então eu resolvo aceitar isso e me contenho, não vou entrar pelo caminho das bebidas alcoólicas. Eu dou mais um passinho e escolho não fazer bullying, pelo contrário, participar da pluralidade dos amigos, e eu vou tomando essas pequenas escolhas. E lá na frente, ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, eu me encontro num lugar totalmente oposto àquele jovem que adora se arriscar. E se arrisca um pouquinho aqui, um cigarrinho aqui, uma maconhinha ali, um deboche ali, um bullying lá. Esqueci do colégio, não passei no vestibular e daqui a pouco eu estou num lugar totalmente diferente. Então Aristóteles se preocupa com isso e oferece então para o jovem um acordo, um alerta, como se fosse um sinal. Presta atenção, porque as virtudes e os vícios se instalam com pequenas escolhas e elas vão se tornar hábitos. Vai chegar um momento que eu faço sem saber que eu estou fazendo, porque eu já me habituei a fazer. E cada vez eu vou fazendo mais, cada vez eu vou me distanciando mais daquele norte que deveria ser o bom senso. Eu não estou dizendo seja perfeito e anjo, porque a gente é ser humano e de vez em quando a gente vai dar umas caídas. Mas eu estou dizendo, fica atento para não só cair. Do mesmo jeito que a gente não conseguiria só tomar boas decisões, porque o ser humano ainda tem ignorância, não sabe, muitas vezes tomba, a gente também não deve só tomar más escolhas. Então, Aristóteles propõe, mantenha a mente vigilante, fique consciente. Você já se perguntou, já que eu toquei no assunto, do porquê que a idade correta, a idade permitida para o consumo de bebida alcoólica é 18 anos? É porque quando essa lei foi feita, a ciência acreditava que aos 18 anos o cérebro tinha terminado de se formar. Então, ele era considerado adulto e respondia por si só. Se essa lei tivesse sido feita hoje, a ciência diria, o cérebro só termina perto dos 25 anos de idade. Então essa deve ser a idade em que você pode liberar o jovem para falar, pronto, agora ele está com a caixa completa, com todas as ferramentas dentro. Agora é por conta dele, ele faça o que ele quiser. Imagina isso. E a ciência mostra que o cérebro, antes dele terminar de amadurecer, antes dele se completar, se é que um dia ele se completa, porque ele também é vivo e se transforma e tem a plasticidade, mas nesse grande ponto que é o desenvolvimento do 0 aos 25, pronto, enquanto está nessa fase, o cérebro é muito suscetível a qualquer tipo de provocação, a qualquer tipo de estímulo. Ele está muito mais aberto para assimilar, ele tem muito mais neurotransmissores para gostar do que ele recebe, do que ele vai ter depois, aos 25, 30, 40 anos. Então, a estatística mostra, as pesquisas científicas mostram, que se eu consumo álcool pela primeira vez mais velho, a chance de eu me tornar alcoólatra é quase mínima. A chance de eu me tornar alcoólatra tendo começado a ingerir bebida alcoólica antes dessa fase é altíssima, porque o cérebro ele está pronto para receber qualquer estímulo. Por isso que a gente deveria tomar cuidado com o que a gente oferece para os jovens. Olha quanta responsabilidade de quem educa e de quem é responsável pela juventude. Então ele diz, a virtude, Aristóteles diz, a virtude é um meio termo entre dois vícios. Olha que bonito isso. Um vício se dá por excesso
Outro vício se dá pela sua falta, pela sua ausência. Então, jovem, presta atenção, não precisa ser santo não, mas também não precisa cair toda vez e rolar na lama. Que tal se a gente for pelo meio termo, o caminho do equilíbrio, o caminho do meio? Então ele diz, o caminho do meio é o caminho da ponderação, é o caminho da virtude. Sempre que eu exagero e sempre que me falta, eu caio em algum tipo de vício. E ele dá alguns exemplos. Coragem é virtude. Uma pessoa corajosa, que às vezes expõe a própria vida para salvar alguém, que tem coragem de dizer o que pensa, mesmo que possa sofrer bullying, que tem coragem de fazer o que gosta, ainda que as pessoas não entendam. Coragem. Quando eu exagero na coragem, eu caio na temeridade, que é o quê? Essa coisa da inconsequência, do risco exagerado. Eu me ponho em risco. Isso não é coragem. Isso é falta de inteligência. Então, coragem está no meio. Abusou da coragem já não é coragem. Já se torna um comportamento impulsivo. E quando me falta coragem, eu tenho medo. Também não me faz bem. Temeridade, essa ousadia descontrolada não me faz bem. Medo não me faz bem. O que me faz bem? Caminho do meio, coragem. Ele examina, por exemplo, a liberdade. Liberdade é virtude, é caminho do meio. E se eu exagerar na liberdade? Eu caio na libertinagem, no desregramento. A minha vida passa a não ter valor, porque eu já não presto mais atenção em disciplina, eu passo todos os limites, eu me ponho em risco. E se eu tenho pouca liberdade, também não é bom, porque eu caio na escravidão. Eu não vou poder experimentar, crescer, aprender por mim mesma. Então, jovem, liberdade é caminho do meio. Do mesmo jeito que você não quer ser escravo, porque isso tiraria sua liberdade, cuidado. Porque se de um lado faz mal a escravidão, do outro lado, esse excesso de liberdade, esse desregramento, essa libertinagem faz tão mal quanto a escravidão. Então, ele convida para que a gente pense a respeito do que faz sentido para a juventude. Por exemplo, ficar no celular. Qual é o caminho do meio? Eu me isolar do celular, eu me isolo hoje da sociedade, porque ela está virtual, principalmente em tempos de pandemia. Então, não é por aí. Mas eu ficar no celular o tempo todo, sem eu direcionar a quantidade, sem eu escolher com consciência, é tão ruim quanto viver alienado, porque é um tipo de alienação. Eu posso ser alienado porque eu não tenho celular e não sei o que está acontecendo, como eu posso ser alienado porque eu só vivo no meu celular e não sei o que está acontecendo fora dele. Estudar. Qual é o bom senso? Eu ficar 24 horas por dia, 24 não dá, mas 18 horas por dia estudando, será que precisa? Será que é assim que isso que vai me formar enquanto profissional futuro? Mas também eu não estudar nada e colar na prova e fingir que eu estou prestando atenção? Tá vendo? Caminho do meio, jovem. O que mais? Conversar com a família. Entre ficar grudado na família, dependente da família, tudo precisando da família, como se eu fosse uma criança de 3 anos, não. Mas também você já não é um ET para viver fora do mundo da família. Então, cadê o bom senso, o meio termo? Cadê a sua participação nas conversas da família, nos almoços, nos jantares? Cadê o seu momento de diálogo com os pais? Então, Aristóteles te convida, pensa sempre no caminho do meio. Jogar videogame, mais uma vez, bom, se distraia, não é para ficar só estudando e preocupado. Mas também não fazer isso e ficar o dia inteiro jogando joguinho, como a gente costuma dizer. Então fica esse convite para os jovens. Aliás, ficam esses 2 convites. Pais, professores, aprofunde-se um pouquinho mais a respeito do que é juventude, do que é adolescente, do que é adolescência, de como ela funciona, de como é esse cérebro. Esteja mais presente, oriente mais, cobre menos. E jovens, aprenda sobre você mesmo, vai saber como seu cérebro funciona. Seja um pouco mais aberto às orientações, você não está pronto. Não se arrisque tanto. Siga esses conselhos de Aristóteles, ande mais no caminho do meio, pondere mais. Passe por filtros as escolhas que você vai fazer, é a sua vida, é o seu futuro.
que está em jogo. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.